Parnaíba. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a sua história de vida, o seu ministério, seus livros, muita coisa boa. Então convido a você ficar junto com a gente no programa, nessa noite abençoada de segunda-feira, na abertura do programa Graça e Conhecimento, segunda temporada. Saudação, meu amado, é um prazer estar contigo, que bom poder estar frente a frente. Já tinha tido a alegria de participar desse programa mais à distância, nesse período pandêmico, e hoje ter esse momento de poder estar aqui do seu lado celebrando o Senhor, comigo meu filho, Kainan Menezes, onde com alegria estamos participando da 5ª convenção. Enquanto nós estamos aqui ao vivo gravando, está acontecendo lá um encontro dos nossos amados irmãos e nós aqui falando sobre esse assunto tão importante que com certeza vai edificar muitas vidas. Relacionado à convenção, pastor, como o senhor vê esse momento, que é um momento importante da igreja, momento de decisão, momento de iniciar um ano com projetos. Como o senhor, como pastor, como vê esse momento diferente da igreja? Ao longo dessas 2 décadas que eu venho cuidando de pessoas, a gente percebe que a igreja ela caminha sobre 2 égides. Uma delas é a espiritual, onde nós precisamos de oração, de graça, de mover do Senhor. Sem isso a igreja não anda. Mas a igreja, além de ser um organismo espiritual, ela é uma instituição que precisa de coisas, de regimento, de organização. E é exatamente sobre o alinhamento das 2 coisas que está a palavra convenção. A proposta de uma igreja que se reúne numa convenção é tentar trazer o espiritual e o deliberativo e colocar dentro de um mesmo patamar, ou seja, alinhar as questões administrativas, foco, propósito, objetivo. Então, ao saber que uma igreja se reúne para planejar, me faz ver que há uma igreja saudável, que além de dizer glória e aleluia, é organizada naquilo que projeta. Amém. Do seu lado está seu filho, Kainan. Isso, né? Isso mesmo. Kainan, você acompanhando seu pai, já esteve em outras convenções. Você como filho, acompanhando o ministério do seu pai, como você vê esse momento também? É um momento ímpar e muito importante, né? Principalmente quando a gente vai estar aqui, por exemplo, para falar para obreiros, é muito importante, porque eu vejo assim, se a igreja em si, para ela estar bem, ela precisa que o seu obreiro, o seu líder espiritual esteja bem. Porque se ele não estiver, não tem como o corpo eclesiástico funcionar de forma saudável e não tem como influenciar o mundo, que é para isso que a gente está aqui, né? O evangelho tem que influenciar o mundo e não o mundo influenciar o evangelho. Amém. Haja vista que durante esse período, tudo que nós sabíamos foi colocado à prova. Tudo que nós aprendemos ao longo de anos, como pastores, como presbíteros, evangelistas, foi colocado em xeque porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Verdade. Nós estávamos prontos para dirigir culto com pessoas, de repente começamos a dirigir culto com câmeras. Estávamos prontos em chegar e abraçar, recepcionar. Agora tem muitos protocolos, então, momento eu não quero ser apenas voz para esse povo, eu quero ouvir tua voz aqui hoje. E tem sido muito edificante. Eu já vou voltando para casa, já renovado, e nas expressões do pastor Davi antes, não com 220. A bateria está mais turbinada. Falando sobre isso, ontem o senhor na ministração até citou um verso da música que o ministro de louvor estava cantando. E isso sem combinar nada, e estava já alinhado por Deus
a pregação junto com o louvor. Até mesmo o pastor pediu para repetir o louvor novamente, né? Eu vejo que essas coisas são as coisas que definem o pentecostalismo, né? Verdade. Você não planeja, né? E isso não deve ser uma justificativa para que a igreja não planeja. A igreja deve planejar, alinhar. Bom, sobre o que você vai pregar, pastor? Mas às vezes nós percebemos que sem planejar, Deus que conhece o louvor, que conhece a pregação, faz com que as coisas caminhem na mesma atmosfera porque tudo é dele. E tudo é por causa dele. Né? Fica alinhado, né? Já é interessante quando o louvor casa com o pregador. Eu já tive experiências pregando e também sou músico, entendeu? Então, assim, você percebe quando o ambiente está propício desde a primeira música. Quando você chega assim no culto, que você vê aquela música, principalmente quando você tá com a palavra aqui e vai chegando no culto e vê que o ambiente, a música se encaixa perfeito com o que Deus te deu para você falar naquela noite, passa uma tranquilidade, é como se fosse assim, Deus falando para você, não, eu tô te confirmando, é para você falar sobre isso mesmo. Agora, cara, eu vou te pegar. Assim, você passa a semana ensaiando aquela música, aí chega no culto, aí no momento Deus, não, você não vai cantar essa música não, você vai cantar aquela música, essa que você vai cantar. Para você, quebra aquele momento e você não vai cantar mais aquela música que você ensaiou e vai cantar aquela que Deus te mandou. Assim, comigo, cantar não acontece, porque eu sou baterista. Mas assim, ensaia, lá né, aquela coisa. Lá, por exemplo, lá em Parnaíba, no nosso Ministério do Louvor, porque agora eu não tô mais morando com ele, né? Eu saí de casa, agora eu tô morando lá, trabalhando, estudando. E lá já aconteceu várias vezes que a gente programa uma música para começar, para iniciar, só que o Espírito faz um reboliço, ou surgem cantos espontâneos do pastor que dirige lá, o apóstolo. E aquilo vai criando um ambiente muito forte, sabe? Chega a momentos... Porque assim, a gente trabalha, por exemplo, costume é cantar 3 músicas, vem dar uma palavra de ofertório, canta mais uma música, pregação. O culto padrão. Mas de repente, quando o louvor está tão afinado, tão alinhado, você vê que não tem aquele padrão. Porque você começa a louvar e o mover começa a acontecer. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Entendeu? Agora, se a música, você está com a música preparada e de repente acontece isso, imagine quando é com a pregação. É isso que eu ia chegar, a esse ponto. Aí você trouxe a palavra, chegou na hora, para tudo. Deixa eu contar um segredo para você, não conte para ninguém. A palavra que nós ministramos ontem à noite foi mudada às 4 horas da tarde. Olha só. Eu estava com essa mensagem pronta há 15 dias, pronto para ministrar, já tinha até conversado com o pastor Davi antes, pastor, a gente vai estar falando sobre isso. E de repente, 4 horas da tarde, eu já estou em Cascavel, já estou no quarto, no lugar onde estou alojado, me preparando, acalmando minha alma para poder ir para o culto. Quando de repente Deus muda tudo. Eu até falei contigo, né, filho? Disse, Kainan, Deus acabou de mudar tudo aqui. E quando isso acontece? Em cima do culto, então. O segredo da sempre dependência. Sim, demais, né? Demais. Uma das coisas que nós precisamos muito, principalmente nós que usamos do altar, na verdade toda a igreja precisa disso, mas nós que usamos do altar, é ter a percepção para entender que o culto é para Deus. Então a gente tem que deixar que Ele faça, e Ele faz do jeito que quer. Como diz o próprio profeta Isaías, agindo eu, quem vai impedir? Então Ele pode decidir por quê que tem que ser dessa maneira, porque é o seu modo, eu quero mudar. E Ele faz isso com propósitos específicos, pode ser com a canção, pode ser com a pregação. Aí precisamos estar alinhados com Deus. É verdade. Né? Agora, falando em relação à pregação, muitas vezes, claro, sempre a graça tem que estar acima da técnica, né? Porque o senhor pastor, o senhor tem uma técnica também a pregar, como pregar, né? E me explica como sempre deixar isso na frente da técnica. Como chegar a esse ponto? A primeira vez que eu preguei, eu tinha 13 anos de idade. Eu tinha 4 dias de convertido, estava num culto e a irmã que me mentoreou, minha mãe na fé, disse, nós vamos ouvir uma pessoa cantando e em seguida vamos ouvir o Adriano. E aí eu sabendo que seria a minha vez, eu tinha 4 dias de crente, o que eu vou fazer? Eu peguei minha harpa e preparei minha primeira canção. A primeira canção que todo mundo aprende, com cego andei e perdido vaguei. Nessa não foi a minha. A minha primeira canção foi Os Guerreiros se Preparam para a Grande Luta. Parecia que Deus estava querendo dizer assim, se prepare, porque vem coisas por aí. E aí eu estou com o meu 212 engatilhado para cantar. E quando eu termino
né, aqui separar minha música, que chegou a minha vez, vamos ouvir o Adriano? Aí ela diz, vamos ouvir o Adriano pregando. Aí me desconcertou, porque eu tinha aprendido uma canção, eu não tinha aprendido ainda uma pregação. Eu tinha 4 dias de convertidos, eu era um garoto de 13 anos. Mas eu não sei o que eu falei, mas eu decidi que a partir daquele dia eu seria um pregador. Então eu comecei a pensar, eu vou ser um pregador, eu vou ser um pregador. Mas como é que eu faço para ser um pregador? E nas coisas de menino, eu querendo ser um pregador, eu pensei, como eu vou pregar? Comprei algumas fitazinhas cassete do pastor Napoleão Falcão, que era o pregador de minha época. Conheci o pastor Napoleão Falcão. Pronto. E o Decazu Takayama, e eu ouvia suas mensagens, e eles pregavam, e eu ouvia a noite toda. E eles diziam assim, o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungeu. Eu ouvia aquilo, e quando chegava a minha vez de pregar, eu só fazia reproduzir. Oh, Espírito. O povo gostava. E o povo dizia... Uma voz de 13 anos. Então, e o povo dizendo, como prega esse menino? Mas eles não sabiam dos meus segredinhos, das minhas técnicas da fita cassete. Até que 6 meses depois, eu estou participando de um congresso, e numa reunião para quase 2.000 pessoas, 2.000 jovens, o evangelista Edson Queiroz está pregando e ele para no meio da multidão e aponta para mim dizendo, ei você aí, eu coloco a mão e disse, você mesmo, pare de ser xerox, seja original. Ele continuou pregando, as pessoas não entenderam, mas eu me lembrei das minhas fitas. E naquele momento eu entendi que pregar é muito mais do que a arte da fala, mais do que a arte da comunicação, das boas palavras que se harmonizam no texto, mais do que exegese e hermenêutica. Embora tudo isso seja importante, pregar é graça, pregar é um dom de Deus. Então, quando eu subo ao altar, tudo aquilo que eu sei como pregador, que prego há alguns anos, se torna secundário. O primário é, Deus, o que o Senhor quer falar? E na minha oração eu sempre peço 3 coisas. Senhor, me dê graça. Me dê graça diante dos meus ouvintes, para que o coração deles estejam abertos ao que eu vou falar. Senhor, me dê humildade, para quando descer do altar, eu não entender que aquilo aconteceu por minha causa. E peço ao Senhor sabedoria, para falar o que o texto diz, para caminhar a direção disso. Então, eu entendo que a técnica pode até fazer parte, mas ela nunca foi essencial, ela nunca foi a prioridade. É preciso graça. Sem ela, toda técnica vira apenas barulho. É verdade. Agora, pastor, o senhor falou que 13 anos estava pregando, estava 4 dias, né, de convertido. Sim. E depois já começou a pregar. Então, vamos voltar um pouco tempo atrás aí, antes desses 13 anos. Como é que é a história de vida do senhor? O senhor nasceu mesmo na cidade de Barroquinha, onde o senhor é ministro hoje? Na verdade, Barroquinha é uma cidade no extremo norte do Ceará. Eu sou pastor lá pela 2ª vez, mas eu sou natural de Parnaíba, Piauí. É uma cidade, a 2ª maior cidade do estado do Piauí, e a nossa história ela tem um pouco de altos e baixos. Eu sou o 2º de 3 filhos, sou filho de pais separados. Minha mãe, com uns 18 anos de idade, decide viver uma aventura e sai de casa para Campo Maior, uma outra cidade próxima à capital, e lá conhece meu pai. Lá decide, como diz o Matuto, juntar as panelas e construir uma história. Disso nasce meu irmão mais velho, meu irmão que hoje também é pastor, e aí estão felizes e contentes, só que pouco tempo depois eles resolvem se separar. Por um problema, uma traição, alguma coisa desse tipo, a mamãe agora rompe o relacionamento e ela volta para Parnaíba. E é nesse voltar para Parnaíba que ela descobre que está grávida. Sua mudança corporal faz com que ela vá ao médico e descobre que está grávida. E como o divórcio foi litigioso, então ela resolve esconder a gravidez. Ela resolve não permitir com que eu conheça meu pai. Foi uma decisão e eu não a culpo por isso, na sua imaturidade, 18 para 19 anos. Então eu estou agora em Parnaíba, na casa de minha avó, ao lado do meu irmão, sem saber quem é meu pai. Todas as fotos e imagens que ela tinha, ela acabou, rasgou isso. E nessa história toda, agora ela está grávida, carregando no seu ventre uma nova criança. A família, que passava por dificuldades financeiras, disse, Tânia, nós não temos condição. Você acaba de voltar, você tem o Jean, que estava com 1 ano e 2 meses, e o Adriano vai chegar, nós não temos condição. Então nós temos algumas alternativas, e uma delas é o aborto. E minha mãe contou isso para mim, eu tinha 9 anos de idade, ela falou, filho, eu tive todas as opções para ceifar a sua vida. Mas dentro de mim me veio uma sensação dizendo, por que tirar uma vida? Se eu já cometi tantos erros nessa vida. Não. Quando nascer eu entrego para a primeira enfermeira. E isso acalmou o coração da família. A gravidez prossegue, certo de que ao chegar o dia do nascimento seria entregue. A família, sabendo disso, não se preparou para a minha chegada.
quando minha mãe contou isso a mim, ela contava em lágrimas, dizendo que quando acabou de ter, me colocaram sobre o seu peito, ela começa a gritar dentro do hospital, né, em Parnaíba. Ela gritava dizendo, é meu, é meu, é meu, ninguém tira de mim. E ela gritava desesperadamente, com medo de dar algum problema pós-parto. Então ninguém toca no assunto, trazem-me para a casa de minha avó, onde minha mãe agora estava morando. Mas trazer para uma casa que não estava pronta, que não havia... não queriam. E não estava esperando por mim, estavam sabendo que eu seria doado para qualquer pessoa. E nessa proposta, a mamãe agora me leva para casa sem ter condições. E ela dizia que, por vezes, enquanto meu irmão estava vestido, eu estava despido, porque as coisas dele se tornaram as minhas, ele era maior, então eu tinha que usar as coisas dele. E por conta disso, com 2 meses de nascido, ela deixou-me em casa e foi para São Paulo, para Brasília, melhor dizendo, trabalhar. Então agora eu não tenho pai e também não tenho mãe. Eu só tenho meu irmão, cresço ao lado dele, ali na casa de minha avó. Então agora eu tenho tudo para não dar certo no meio dessa história, mas eu tenho o meu irmão para chamar de meu amigo. Ela casa-se novamente e quando casa volta para pegar os filhos. Mas como estava recomeçando, leva um dos 2. Quem leva? Leva o mais velho. Eu fiquei. Então agora eu não tenho pai, não tenho mãe e não tenho irmão. Isso fez com que meu coração se tornasse um poço de amargura. Isso o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 5 anos de idade. Eu me tornei uma pessoa arredia, sem saber o que era vida, sem saber o que significa ódio. Sofrendo a rejeição desde cedo. Eu sofria isso. Quando era dia de festinha das mães, chama seu pai, chama sua mãe, quem eu vou chamar? A única pessoa que eu tinha era meu irmão e ele já foi embora. E aquela mulher estranha que entrou em casa dizendo, meu filho, e levou meu irmão, para mim aquela mulher se tornou uma pessoa não muito agradável. Eu não sabia direito o que eu estava sentindo, mas era tudo como se fosse amargura de alma. E eu cresci assim. 2 anos depois ela aparece e ela veio pegar-me. Só que eu já tinha aversão àquela mulher. E aquele irmão que eu amava tanto, eu comecei a sentir raiva dele porque era a sensação que eu tinha que ele tinha me traído, me abandonado. Sei. E quando ela me contou toda a história do aborto, toda a história que aquele moço agora não era meu pai, então minha vida se tornou um poço de amargura. Eu era uma criança cheia de muitas mágoas, cheia de muitas feridas. Eu tinha tudo para não estar aqui. Mas no meio dessa situação toda, Cristo, o Senhor que alinha caminhos tortuosos, encontra meu irmão mais velho e através do meu irmão ele começa a compartilhar o Evangelho comigo. E no dia 15 de fevereiro de 1995, eu estou tendo uma experiência com Jesus que é um tanto inusitada. Por quê? Porque mesmo sendo uma pessoa assim, eu sempre fui muito perceptivo, muito observador. E naquele dia havia acontecido um falecimento de uma senhora próxima à nossa casa que era crente. Era uma senhora de idade, a gente considerava muito ela. E eu, curioso, fui para o velório. O que eu vou fazer no velório? Criança, um garoto de 13 anos, eu fui para o velório porque me ensinaram que crente morria no escuro, que crente morria de bruço. E menino queria ver como é que era velório de crente. E quando eu chego no velório, eu vejo uma mulher deitada num caixão, com semblante de vida, enquanto eu que estou vivo, estou com um ambiente de morte. Eu vejo um pastor cantando e o povo cantando, e eu pergunto, que povo é esse que canta na vida e canta na morte? E foi quando terminou aquilo tudo, eu me dirijo para o meu irmão e disse, eu quero ir para o culto. Jean, eu quero ir para o culto agora. Ele disse, como ir para o culto? Não tem culto, filho, são 10h30 da noite. O seu irmão já era evangélico? Já era evangélico. Ele foi com o caminho para a minha salvação. Ele disse que não tem culto, Adriano, só vai ter culto amanhã. E uma das pessoas que estavam no velório, Jordânio, um amigo que se tornou meu amigo depois, ele disse, Adriano, culto não tem, mas vai ter uma oração lá em casa. Você quer ir? Eu disse, é claro. Eu queria alguma coisa que me respondesse, porque naquele velório muitos dos meus conceitos caíram ao chão, muitas das minhas coisas ficaram à deriva. E eu fui para a minha primeira... O senhor já só tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos. E eu agora entro numa sala humilde, na casa da dona Neide Freitas Rodrigues, na rua São Jorge, número 70. E quando eu entro naquela casa, eu vejo um grupo de 7 pessoas orando. E eles oravam, eu não entendia nada do que eles estavam fazendo. Mas fizeram uma pergunta às 10h30 da noite. Quem quer aceitar Jesus? Eu era o único, então isso era comigo. E eu entreguei minha vida a Jesus sem saber o que estava fazendo. Porque naquela noite, todos os meus dilemas, todas as minhas indagações começaram a entrar em confronto. E quando eu fui à frente, que o irmão Wagner Santos orou por mim, eu volto para casa sem saber o que eu estou sentindo, mas que era gostoso sentir o que eu estava sentindo. Eu percebi que algo novo estava acontecendo. E ali começa uma história sendo escrita pelo Senhor. Cedo ele vai trabalhar em minha alma, né? Aos 3 dias de convertido, ele me batiza com o Espírito Santo. As coisas foram acontecendo muito rápido na minha vida. Aos 4 eu estou pregando.
Aos 6 eu desci as águas. Com 1 ano e 8 meses eu fui chamado para ser o vice-líder de mocidade. Com 2 anos e 8 meses, quase 3 anos de convertido, eu se torno líder dessa mocidade. Depois o presidente da Jubra aqui da região. E nessa proposta todas as coisas foram acontecendo muito rápido. Como uma banana no carbureto, Deus estava me fazendo amadurecer. Aos 18 anos eu fui separado para o ministério. Assumi minha primeira igreja, minha primeira experiência pastoral. Aos 19 casei. Aos 21 fui pai desse garoto que é hoje maior do que eu. E estamos aqui apenas com 40 anos contando toda essa história para dizer, tinha tudo para não dar certo. E deu certo. Mas olha nós aqui. eu trazendo um pouco dessa história, o senhor falando que tinha 13 anos, começou o ministério, né? De certa forma aceitou Jesus. O senhor foi atrás de uma solução, né? E como o senhor vê essa juventude hoje, atrás de uma solução também na vida delas? Muitas vezes estão vazias. Aí procura, muitas vezes na rede social, procura no TikTok, Instagram, Facebook, e procura em outras coisas que não precisa nem falar. E eu queria fazer essa pergunta a vocês dois. Cada um tem uma geração diferente aqui. Como você vê o jovem hoje, Kainan, desculpa. Kainan, como você vê o jovem hoje em busca dessa solução na vida dele? E o senhor também, como o senhor é uma geração diferente, né? Naquela época para o que é hoje. O mundo era diferente. Hoje existe a tecnologia, não que a tecnologia seja ruim, mas é utilizada muitas vezes para algo ruim, né? Então, como vocês veem isso hoje, essa busca? Porque as pessoas continuam vazias ainda, né? A geração mudou, os tempos mudaram, mas elas continuam vazias. Muitos jovens aí em busca de algo para se preencher, como o senhor estava naquela época. Como o senhor vê isso hoje? Deixa eu passar a primeira bola aqui para o meu filho. A geração de hoje, como um jovem no meio disso, como é que você vê? Eu vejo uma geração muito vazia, como você falou na pergunta. Porque o apóstolo Paulo escreve que nós não podemos nos amoldar com os padrões desse mundo, mas é justamente o que tem acontecido. Você olha para as redes sociais, você vê jovens, em vez de estar propagando o evangelho de alguma forma, eles estão envergonhando. Por exemplo, agora está muito na moda essa questão de pegar músicas profanas, promíscuas, e transformar em paródia gospel. Não sei se você acompanha. Já vi. Aí você vê, tem uma que fala sobre Satanás e sobre Deus, entendeu? Uma música que dá muita ênfase no nome de Satanás e o de Deus fica em segundo plano. E o que está acontecendo? Virou uma bagunça. Hoje ter status, ter muitos seguidores, tem que ser o foco, e nem que isso custe a integridade do evangelho. Isso não existe mais, entendeu? E isso dói. Por exemplo, quando a pessoa, quando alguém tem um entendimento da palavra, que lê, mergulha, que ele vê esse tipo de comportamento, ele dói. Um dia desse até estava olhando um Reels, e aí ele fez uma crítica de forma engraçada. O rapaz, ele demonstrou os discípulos, no tempo sendo perseguido, apanhando, e o soldado romano pressionava e dizia assim, bora, se entrega, renuncia, nega o nome de Jesus. E ele disse, não vou negar, porque as futuras gerações vão valorizar esse sacrifício que estamos fazendo aqui. E aí no final mostra a geração atual fazendo aquelas dancinhas de TikTok, né? Então, tipo assim, é o que você tá vendo hoje. É uma geração que não valoriza a palavra, é uma geração que não olha para a cruz. Porque assim, quando um cristão, ele aceita Jesus de verdade, numa conversão, ele tem que passar a entender o que é a cruz, o que é a graça. Porque se ele não entender o que é a cruz e a graça, ele não vai se segurar. Porque quando eu penso no sacrifício de Cristo por mim naquela cruz, eu ainda não tinha nem planos de nascer, mas ele já estava morrendo por mim, demonstrando a sua graça. Quando ele morre, que o véu se rasga, ele está dando um livre acesso a nós. Então, isso é extraordinário. Então, se eu mergulho e leio a palavra, não tem como eu me amoldar com os padrões desse mundo. E aí, então, eu vejo justamente essa questão. É uma geração que era para ser a diferença, mas hoje se tornou uma mesmice, se tornou igual ou até pior, porque escandaliza o nome de Cristo. Eu vou responder a sua pergunta, e aí ela complementa o que meu filho está dizendo, usando as palavras do pastor Gesiel Gomes. Um dia ele ministrando, e ele falava sobre a geração de hoje. E ele fazia uma comparação muito interessante sobre Abraão, Isaac e Jacó. E ele dizia, Abraão é o homem que caminhou por fé, deixou tudo para viver uma promessa. E isso fala dos nossos pais, os primórdios da fé evangélica na nossa terra. Vamos falando do Brasil, falando do Ceará. Aqueles que amaram Jesus e caminhavam simplesmente por causa de uma promessa. Eles ouviam Deus, eles falavam com Deus. Mas aí vem a geração Isaac.
É a geração dos filhos da promessa, que já não tem as mesmas experiências, já não vê Deus como via seu pai, mas ainda caminha nas pegadas do pai. Mas aí vem a terceira geração, a geração de Jacó. É a geração que usurpa, é a geração que quer poder, é a geração que a qualquer custo quer a bênção, mas não sabe nem o que está pedindo. É uma geração corrupta, uma geração distorcida. E quando ele falava isso, o auditório parou para ouvi-lo e de repente ele grita, ele é um senhor de idade, não sei se você o conhece, e ele grita dizendo, mas Jacó ainda vai virar Israel. Ao dizer isso, ele estava dizendo que a geração de hoje estará assim, mas a esperança. E a esperança de uma mudança, de uma transformação para uma geração que está sem propósito, uma geração que está sem saber o que quer. E muito do que nós estamos vendo hoje é resultado de uma palavra, religiosidade. A geração de hoje se tornou religiosa. Você está olhando para um garoto que hoje está falando sobre graça e cruz, mas ele pode dizer muito bem para você a diferença do que foi estar na igreja e do que significa ser igreja. É verdade. Pastor, relacionado a isso, a igreja ela precisa se moldar aos novos acontecimentos, ao formato cultural que a sociedade vive hoje. Ela precisa se moldar ou ela precisa seguir sempre a sua linha? Como o senhor vê isso, a igreja hoje, para se posicionar como está vivendo o mundo de hoje? Trazendo isso para a questão dos jovens mesmo. O que a igreja tem que fazer relacionado a isso? Essa palavra a gente tem ouvido muito por aí, dizendo que a igreja precisa se adaptar. Não, a igreja não precisa se adaptar. A igreja tem um livro que ele é mais atual do que a revista que vai sair na semana que vem. Ela fala de coisas que vão sair no jornal no mês que vem. Então nós já temos um livro muito atual. Nós temos um evangelho que é vivo, que é eficaz. Um Cristo que é tão real. Então a igreja não precisa se adaptar. O que a igreja precisa é entender o tempo que ela está vivendo. E entender o tempo que ela está vivendo nos leva a usar ferramentas diferentes, mas sem abandonar princípios. Eu preciso pregar o que a Bíblia diz, porque se isso mudou gerações passadas, isso muda hoje. Se as adaptações que as igrejas estão fazendo servissem, então nós já teremos resolvido o problema que nós estamos vivendo no Brasil. Qual o problema? Uma geração de milhões de cristãos, mas que índice de pedofilia, de pornografia, somos o 8º maior consumista, de corrupção, somos o que estamos no top da cadeia. Então, por que um país tão cristão, da sua população 92% considerado cristão, que agloba 42 milhões de evangélicos, ainda está assim? Porque essas estratégias de adaptação, essas estratégias de, não, agora o culto tem que ser assim, isso não funcionou. Se não funcionou, por que ficar insistindo nisso? Nas paródias, nessas coisas. Então, nesse aspecto, eu dizia, a igreja errou nisso, em escolher um caminho mais fácil, abandonando os princípios. Por outro lado, a igreja precisa entender que o tempo que ela está vivendo, as coisas caminham numa velocidade maior. Por exemplo, antigamente, quando nós íamos fazer um culto, e aí você tem um grupo de pessoas te ouvindo, esse grupo de pessoas não tinham acesso às informações que você tem hoje. Então vinha um irmão e ele pregava com muita alegria e falava da simplicidade do evangelho, e as pessoas se alegravam, se empolgavam. Isso era o suficiente. Mas as pessoas hoje estão lá querendo saber por que aquilo. Isso faz com que os pastores entendam que eles não podem se acomodar no altar. Eles precisam conhecer o que estão pregando. Não dá para pegar um copia-cola, um Ctrl-C, Ctrl-V e pregar de noite. Eles precisam ter profundidade na Bíblia para satisfazer e alimentar a necessidade do seu rebanho. Então, nesse aspecto, a igreja erra em querer mudar as estratégias sem entender o tempo dela. Não precisa mudar estratégias, basta entender o tempo. Se antigamente pensássemos em voltar no tempo e fazer um podcast como esse em décadas passadas, nós estávamos sendo a marca da besta. É verdade. E hoje nós estamos pregando o evangelho aqui. Então, mudou-se o local, mas a pregação deve continuar a mesma. A simplicidade, a profundidade do evangelho. Porque, como diz Russell Shedd, desculpe ter ele cortado, o evangelho é simples na profundidade e profundo na sua simplicidade. Amém, amém. Pois é, tá bacana, né, gente? O programa Graça e Conhecimento, 2ª temporada. Lembrando a vocês que esse programa está sendo gravado. A gente gravou, inclusive, na convenção que foi realizada nesse último final de semana do Ministério Hebron. O programa ao vivo volta semana que vem, já com toda a liderança aqui do programa, pastor Davi Anderson,
o irmão Romário Santos, também um Graciano e um convidado especial. Toda segunda-feira a gente vai ter um convidado especial que vai fazer parte dessa bancada aqui especial também, né? Quero lembrar para você também, você, irmão da igreja, você que está assistindo o programa agora, quiser patrocinar o nosso programa da Igreja Cristã Hebron, a gente vai colocar um número de telefone aqui, você vai entrar em contato, certo? Se você quer patrocinar, quer trazer aquele apoio a esse programa, ele continuar no ar, a gente vai estar colocando esse número de telefone e você vai entrar em contato com a gente, tá bom? Programa Graça e Conhecimento, segunda temporada está no ar, então fica com a gente. Continua aqui o nosso bate-papo com o pastor Adriano Menezes e Kainan Menezes, seu filho. Pastor, o senhor falou pra gente que o senhor deu uma corridinha aí na história. Eu quero conhecer mais detalhes. O senhor falou do início, depois que falou que casou, falou que tal. Foi muito rápido. Eu quero mais detalhes relacionados a isso. O senhor foi levantado a pastor mesmo assim, com que idade? Aos 18 anos eu fui chamado para assumir minha primeira experiência pastoral. Eu fui ordenado evangelista. Ao ministério pastoral eu fui ordenado no ano de 2007. Então, de caminhada na frente de igreja, nós já estamos aí com 22 anos, implantando igrejas ou auxiliando outros trabalhos. Nisso já tivemos na cidade de Chaval, no Ceará, Barroquinha, onde novamente estou. Tivemos em Tutóia, no Maranhão, Teresina, Piauí, a gente andou por essa região. Você conhece muito. Andamos em alguns lugares. Aprendi a chamar o povo de macho, comer carne de sol, farinha de puba, tudo isso a gente aprendeu nessa caminhada. Que bacana. E hoje faz parte do ministério? Igreja de Deus Semeador. Como é que é um ministério? A Igreja de Deus Semeador é um trabalho missionário de raízes suecas. Ele é fruto de um avivamento que aconteceu em Gales, em 1906. Um grupo de irmãos oraram clamando por um avivamento e o Espírito sopra sobre essas pessoas e dali vai explodir depois no avivamento da Azusa, em 1908. E forma-se uma capela Peniel que exporta missionários para o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Os primeiros missionários dessa capela Peniel chegaram aqui em 1948 e estabeleceram a primeira igreja de Deus. Essa igreja foi estabelecida em Nanuque, em Teófilo Antônio, melhor dizendo. Lá, um novo trabalho com a nova proposta, mas eles não tinham muita preocupação com o nome. Igreja o quê? Não, vamos colocar evangélica só para diferenciar a católica, mas é evangélica pentecostal tradicional. Não vamos colocar pentecostal. Então nasceu a igreja evangélica pentecostal. Ali de Teófilo Antônio eles partem para Nanuque e quando chega lá vão abrir outra igreja, os mesmos missionários. Não, a gente está precisando botar aqui agora a igreja Reavivamento Pentecostal, porque nós estamos precisando de um fogo aqui. O nome era o que menos importava. Só que quando a liderança sueca vai embora e a liderança brasileira assume, ela viu com preocupação que as igrejas estavam crescendo e não tinham uma identidade. Só que quando eles decidiram ter uma identidade já era 1997, 50 anos depois. E o que fazer com os nomes que já tinham? Então decidiram em 1997 que todas as igrejas abertas pelo movimento Capela Peniel chamaria Igreja de Deus. E o que vinha depois era um respeito ao nome que já estava. Por exemplo, Teófilo Antônio ficou Igreja de Deus Evangélica Pentecostal. Em Nanuque, Igreja de Deus Reavivamento Pentecostal. Em Montes Claros, Igreja de Deus Avivamento Bíblico. E quando ela chega no Nordeste, mais precisamente em Teresina, em 1998, nasceu a Igreja de Deus Missionária. E de lá vem para um trabalho em Barroquinha. E nasce a Igreja de Deus Semeador. Ou seja, o nome que vem depois é apenas uma identificação local. E por que a igreja hoje no Ceará usa essa terminologia semeador? Só para fazer as pessoas lembrarem da parábola de um semeador que saiu a semear. Porque essa é a proposta da igreja, levar a boa semente. E no Ceará nós estamos há 18 anos, caminhando para 19 agora. A primeira no Ceará foi na cidade de Barroquinha. Eu estive um tempo em Chaval, trabalhando com as igrejas El Shaddai. Durante um tempo fomos obreiros lá. E quando a gente conheceu essa missão sueca, se alinhamos a eles, abrimos no Ceará em 2003 e voltamos agora para dar continuidade. De lá a gente supervisiona, assessora mais 8 igrejas e a gente está apacentando esse povo que vai do norte, do sertão ao litoral. Barroquinha é uma cidade muito estratégica, porque ela fica num raio em que 15 quilômetros à sua esquerda, à sua direita, é sertão. 15 à sua esquerda
ser abastecidas nos carros-pipas. Do outro lado do litoral, nós temos pessoas que vivem exclusivamente da pesca, que têm uma vida voltada mais para aquilo, e aí aquele trabalho escaldante do mar, aquele sofrimento todo, né? Então você tem as enormes necessidades. E a igreja não pode ser uma instituição que apenas dá glória e aleluia. Ela também tem que ter o pão para alimentar essas pessoas. E a igreja de Barroquinha não podia ser diferente. Nós temos caminhado a essa direção porque entendemos a necessidade do pão para o corpo, mas a necessidade do pão para a alma. Mas entre as ações sociais mais fortes da igreja, nesse momento nós estamos trabalhando um projeto chamado Bela Roy. Bela Roy significa o Deus que me vê. E há uma ação voltada a mães de filhos autistas. Há um estourar de famílias que estão sofrendo com diagnóstico de filhos com síndrome de autismo e precisando entender o que é isso. Alguns dizem isso é bobagem, alguns dizem isso é uma doença grave, mas na verdade é apenas uma questão comportamental. E algo que a igreja muitas vezes não trabalha tanto. E aí em Barroquinha a gente tem voltado para apoiar famílias. E por que a gente está apoiando famílias? Porque quando uma mãe sonha com a gestação, ela sonha num filho perfeito. E quando vem uma criança que para sempre vai depender dela, aquilo desconstrói o coração da mãe. E muitos índices de suicídio estão batendo a porta. E a igreja tem se voltado a dizer para essa mãe, Bela Roy, há um Deus que te vê. Foi o que aconteceu com Agar e Ismael. Deus ouviu o choro do menino, Deus está ouvindo o teu choro e vai cuidar tanto de ti quanto da criança. Ou seja, o social é extremamente importante. É um trabalho assim que a igreja faz de formiguinha, né? É um trabalho que é aquele pequeno trabalho, mas que faz aquela grande diferença. O senhor, os dois, até, inclusive essa pergunta para os dois, o senhor vê que está faltando muito a igreja trabalhar nessa área social? O que o senhor vê a igreja está precisando, está faltando a igreja ter um olhar especial para essa área? Acredito que sim, né? Acredito porque é uma área muito carente. E você for pegar hoje a realidade da nossa sociedade, você vê que é uma desigualdade muito grande. Enquanto você vê poucas quantidades de pessoas que têm uma vida estável, a gente vê que existem muitas pessoas que têm uma vida instável, entendeu? E a igreja, quando a sociedade olha para a igreja, ela vê ali um abrigo, de certa forma, entendeu? Isso pode ser usado por nós como estratégia. Certo que vai ter pessoas que vai só atrás de matar a sua fome. Assim era com Jesus. Ele fazia os milagres e as pessoas iam atrás dele muitas das vezes pelo que ele fazia e não pelo que ele era. Mas eu já vi muitos relatos de pessoas que começaram a ir para a igreja, pegando uma cesta básica, pegando aqui um auxílio para pagar uma conta, alguma coisa assim, entendeu? E a partir daquele momento ficou um coração frágil. Criou-se um elo. Isso, para o evangelho penetrar. Inclusive, eu tenho um amigo, ele se chama Pastor Hugo. Ele reside em Luiz Correia, próximo a Parnaíba. E esse cara, ele me fascina pelo modo que ele trabalha nessa visão social levando o evangelho. Dele? Pastor Hugo. Vou fazer igual o podcast. Pastor Hugo, nós queremos você aqui, hein? É Hugo Cordeiro, o sobrenome dele. O que ele faz? Ele pertence ao ministério e ele leva o evangelho às pessoas de uma maneira diferente. Ele entra onde você imaginar que existe de interior, sertão mesmo daqueles, ele entra levando água. As pessoas são daquelas que são muito assim contra o evangelho. Mas aí quando ele não chega lá, eu vim lá apresentar Jesus, ele fala assim, eu vim matar a sua sede de água. Então, entendeu? Então vai criando uma facilidade. E aí ele vai levando a água, através da água o coração da pessoa fica, sabe, fácil de ser moldado, e aí ele começa a levar Jesus. Tanto que ele conseguiu uma vitória agora, né, pai? Sim. Que ele vai conseguir construir uma base missionária num interiorzinho chamado Mexeriqueira, né? De ser internacional, entendeu? Que quebra aquele paradigma da igreja estar distante das pessoas. A igreja tem que estar próxima não só das pessoas, mas também dos problemas das pessoas, né? Eu só vou abrir um parênteses para dizer aí, e talvez eu vá na contramão, mas o fato para dizer o seguinte, a igreja precisa ser social, mas ela não pode pensar que isso é o foco dela. Sim. Né? Eu falo isso com muita preocupação, por quê? Porque muitas igrejas desprezam o social. Não, o irmão chega com fome, vai em paz, Deus amanhã vai te mandar. Mas você tendo e não assistiu essa pessoa, você é pior do que um ateu. Por outro lado, a igreja não pode ser só assistencialismo. Ela precisa entender que o que muda as pessoas não é o pão, não é o peixe, é a palavra.
Então as duas coisas têm que caminhar juntas. A mesma coisa que perguntar qual é a asa mais importante do pássaro, a direita ou a esquerda. Tem que ter o equilíbrio, né, pastor? Equilíbrio. Legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o meu irmão, o Kainan Menezes, né? Que também tem uma grande história de vida, não é verdade? Rapaz, Queria que você contasse um pouquinho pra gente. apesar do pouco tempo, eu já vivi um bocadinho, viu? Eu nasci e cresci no Evangelho, né? Sempre, desde pequeno, envolvido com as coisas da igreja. Aprendi a tocar bateria com 7 anos. E esse foi meu primeiro encargo na igreja, né? E o pai e a mãe sempre tive os melhores exemplos, ou seja, o que vocês veem eles falarem pra vocês hoje na pregação, eu posso testemunhar tudo porque eu vejo, entendeu? Eles podem falar sobre família, eles podem falar sobre casamento, eles podem falar sobre o que Deixa eu for fazer, finanças. vou te cortar aqui, só pra fazer uma pergunta, eu acho que todo mundo quer saber. Vai. É pesado ser filho de pastor? Rapaz, depende de como você vê isso, entendeu? A responsabilidade tá maior? Não, a responsabilidade sempre tem que ser de todos nós que somos cristãos. Não é porque eu sou filho do pastor que eu sou mais Olha, ele é o do filho que do eu. pastor, ó. Essa é a visão das pessoas. Mas se você parar pra ver, todos nós somos filhos de Deus. Quando nós nos convertemos, a gente não tem mais diferença de pais, falando na questão espiritual. Então todos nós temos a mesma responsabilidade de transmitir Cristo para aqueles que estão perto de nós. Todos nós temos. Só que essa questão, ser filho de pastor, depende muito de cada pessoa. Se eu posso enxergar isso como uma responsabilidade, como um prazer ou como um peso, que foi o meu caso. Entendeu? Eu já conversei com filhos e filhas de pastores e perguntei, rapaz, deve ser muito pesado pra ti, né, carregar isso. E ela, não foi, porque eu sempre soube conciliar isso, já eu não soube, entendeu? As pessoas chegavam pra mim, logo em cidade pequena, e meu nome é Kainan, só tem eu em Barroquinha, com esse nome. Não tem outra pessoa com esse nome. E aí as pessoas chegavam pra mim, eita, ali é o filho do pastor Adriano, e ele é um dos mais conhecidos lá em Barroquinha por se tratar da igreja, né, com o maior ministério. E as pessoas falavam, o Kainan tá aprontando, o filho do pastor Adriano. Então era muito isso me deixava revoltado. Isso me deixava revoltado porque partia tanto de dentro das pessoas da igreja como as de fora, entendeu? Muitas das vezes meus próprios amigos, né, mais da igreja jogavam isso na cara. Se eu era mais da igreja ou Não, tô falando assim, essas acusações, era mais de alguém que tava na igreja ou quem tava fora? Muitas das vezes mais da igreja, entendeu? E eu fui crescendo, só que eu faço uso agora do texto de Jó. Quando ele chega lá no final de toda a sua batalha, que ele fala assim, agora eu te conheço de verdade. Antes era só de ouvir falar. Eu era nesse caminho, entendeu? Eu cresci ouvindo o evangelho, cresci sendo ensinado, preparado, recebi palavras proféticas na vida, que meu ministério se desencadearia. Isso aí. Só que eu acabei me perdendo no meio da caminhada, né? Quando começou esse processo de transição para a adolescência, eu comecei a me encantar pelo mundo, entendeu? Eu gostava mais de estar com amigos do mundo, eu gostava mais de falar sobre coisas do mundo, eu não lia a palavra, eu não tinha uma vida de oração, eu só procurava Deus quando eu precisava de alguma coisa, entendeu? Eu tinha essa relação. Quando eu precisava passar numa prova, ou quando eu estava doente, aí eu... Por que você chegou a esse ponto? Eu acredito que vai muito da parte da frieza espiritual, porque o nosso espírito ele tem que estar sendo alimentado diariamente, porque senão a carne vem e domina. Em Gálatas 5, Paulo escreve que a carne e o espírito militam numa guerra infindável, né? Então, se você alimenta mais a carne e deixa o espírito com fome, é óbvio que as obras da carne vão frutificar na sua vida e as do espírito vão minguar. E foi isso que aconteceu, entendeu? Eu não tinha uma vida de leitura, não tinha uma vida de oração. E eu sempre gostava da aparência, entendeu? Eu chegava nos lugares, eita, aqui é filho do pastor, aqui é coisa. Aí eu ficava, sou mesmo, sou. Só que eu sabia que nunca foi assim, entendeu? Eu tinha isso consciente no meu coração. E aí eu comecei a me encantar pelas coisas do mundo, prazeres passageiros, né? Não foi daquele que provou realmente do mundo, porque é o que fala a Bíblia. Guardei a palavra no teu coração para não pecar contra ti. Eu tinha essa consciência, entendeu? Então, quando eu ia fazer uma coisa mais tenebrosa, eu tinha esse entendimento que eu não poderia fazer isso. Mas, de certa forma, eu me tornei um religioso dentro da igreja.
quando você se torna religioso, o teu espírito ele fica morto. Lembra da passagem de Apocalipse 2, né? Quando era uma igreja que era muito legal, era perseverante, rejeitava doutrinas falsas. Só que se você for ver, tá ali o porém, eles perderam o primeiro amor. Quando você perde o primeiro amor, seu espírito fica frio e você fica morto espiritualmente. Quando você fica morto espiritualmente, você fica muito propício ao pecado. E o pecar, ele não é mais um peso para ti. Porque quando você perde a sensibilidade do Espírito Santo, é a coisa mais normal do mundo. Tu mentir, tu murmurar, falar palavras torpes. Isso fica algo normal para ti. E eu fui crescendo. E teve um momento da minha vida que eu... Primeiro, meu sonho era ser jogador de futebol, né? Eu queria ser jogador porque queria. E aí, por muitas vezes, Deus mostrava que não. Até uma vez ele permitiu que eu quebrasse um osso para não jogar um campeonato, que eu queria, porque eu queria jogar. E a mãe sempre dizia, não, você não vai ser jogador de futebol, não. Eu digo, eu lhe mostro como ser jogador de futebol. E aí Deus já começou quebrando isso, eu fui me afastando, e isso aí acabou ficando. E aí eu entrei agora no mundo gamer. Eu queria ser jogador porque eu queria de Free Fire, profissional. E eu comecei a jogar. E o ambiente daquele jogo, ele foi me transformando e me dominando. Entendeu? Se Pra você quem não sabe, pra quem não conhece esse jogo, explica um pouquinho para as pessoas. Ele é um jogo Battle Royale, né? Que vamos te falar aqui. Você entra numa arena com jogadores online de diferentes partes do mundo, do Brasil. Começa a jogar. E ele é um jogo de violência, de certa forma, né? Porque o principal objetivo é matar todo mundo e o que ficar por último ganha. Sei. Entendeu? Ele tem esse teor agressivo. Essa competitividade Isso. também, né? Não é que ele seja aquele jogo que tá derramando sangue, não, mas é um teor competitivo que acaba te moldando, entendeu? Tu fica muito entrelaçado nisso. Isso mexeu com você? Mexeu comigo. Porque aí eu já não jogava mais por esporte, eu jogava sério, entendeu? E aí a gente jogando. E a minha mãe sempre falava que era pra não parar com isso. Eu recebi em 2019, quando eu tava num dos auges desse vício, né? E uma pastora foi pregar lá em Barroquinha. E a gente tava indo pra praia e Deus tomou a boca dela por profecia. E ela passou a me observar dentro da casa essa semana que ela ficou lá. E eu ficava jogando direto numa rede. Jogando. Essa era a minha vida. Terminou o ensino médio, eu ficava jogando. Durante os estudos, jogando. Até que eu nem estudei pro Enem. Entendeu? Sim. Era desse jeito o meu nível de vício. E eu jogando, e ela foi pegar uma profecia e falou assim, Kainan, Deus tem um propósito contigo, só que Deus só vai fazer isso na tua vida quando trocar o teu tempo de Free Fire na tua rede por um tempo de palavra. Foi essa palavra que ela me deu. Naquele momento eu ignorei. E eu continuei jogando, e aquilo foi mexendo com o emocional dos meus pais, porque enquanto eles estavam crescendo em Deus, enquanto eles estavam fluindo em Deus, eu estava preso naquele jogo. E todo vício, por detrás de todo vício, tem um espírito maligno, entendeu? Então aquilo acabou me controlando e me dominando de uma forma que eu só me enxergava naquele mundo. Partindo daí, chegou o momento que a minha mãe já não aguentava mais. E ela já começou a ficar mesmo assim, já alterada, porque imagina, você ter 18 anos, isso já em 2021, no comecinho de 2021. Ter 18 anos, eu tinha terminado o ensino médio, as faculdades fechadas, EAD, eu nunca gostei muito de estudar nesse esquema. E eu em Barroquinha não tem muitas probabilidades de trabalho, né? Não tem muitas vagas no mercado, por ser uma cidade pequena. Então a minha vida se restringia àquilo. Eu acordava, nem tomava café. Na verdade, eu acordava 11 horas da manhã, ia pro jogo, caía no jogo, almoçava, caía no jogo de novo. Aí eles dormindo e eu caía no jogo, parava de jogar, botava o celular pra carregar, aí eles saíam pra fazer visita nos irmãos, eu caía pro jogo de novo, aproveitando que eles não estavam em casa, pra quando chegar assim, então já jogou demais hoje, entendeu? E aí, quando dava de noite, eu jogava até 12 horas da noite, 1 hora da manhã. Como é que você saiu disso tudo, desse jogo? Aí tá um milagre. Certo dia, minha mãe, tomada pelo Espírito Santo, ela chegou pra mim e falou assim, olha, tu vai sair desse jogo, teus dias estão contados. Eu olhei pra cara dela e disse, eu nunca saio daqui. Porque eu realmente estava dominado por aquilo. E teve um certo dia que Deus permitiu algo que acontecesse. Eles estavam no culto, eu saí mais cedo para jogar um campeonato. Quando eu cheguei em casa, eu imaginei que estava sozinho. Fechei a porta do meu quarto e imaginei que estava sozinho. Quando eu estava jogando, eu tinha o hábito de falar palavrões.
Porque, é como eu te falei, é uma comunidade que circula nesse âmbito, né? Falar palavras, se você vai assistir a live de streamers, assim são mesmo. São palavras horríveis. E eu pensando que tava sozinho, e eu me zanguei porque morri de uma maneira lá ruim, meu celular travou, e eu me zanguei e falei um palavrão pensando que tava sozinho. Quando eu me espanto, a porta do meu quarto abre. Era o meu pai e a minha mãe. Que eles não tinham ciência até então que eu era dessa forma, porque eu era, sabe, muito bom as aparências, né? Eu tocava na igreja, né? Eu fui muito rebelde, assim, na questão, assim, de bagunçar na igreja no tempo de criança. No tempo de 15, 16 anos eu já não tinha mais isso, né? Porque já tinha deixado mais um pouco a mentalidade de menino. E quando eles viram, eu lembro até que a minha mãe estremeceu porque ela disse que sentiu no seu espírito que aquilo não era eu falando na minha boca, e sim uma operação do maligno, falando através de mim. E aquele dia foi um dia divisor, foi um divisor de águas na minha vida. Porque a partir daquele dia, como meu pai veio, tomou o celular, e eu fiquei ali na rede revoltado, entendeu? Só que uma atitude dele mudou tudo. Eu sentado na rede, eu falei, pai, eu vou sair de casa. Aí eu ia pegar a moto pra sair, e ele, não, você não vai sair, você vai ficar aqui. Aí eu me sentei na cama, e o que eu esperava da parte dele é que ele chegasse pra mim falando assim, me julgando, não é? Eu vou te botar de castigo, eu vou te ensinar como é que se faz. Não. Ele sentou do meu lado e falou assim, filho, agora eu quero escutar o porquê que você está assim. Isso fez a diferença pra mim, entendeu? Porque ele é como ele até falou hoje, ele não fez a usura da autoridade que ele tinha. É como se ele estivesse igualando a mim. Ó, agora eu não sou teu pai, eu sou teu amigo. Fala pra mim o que tá acontecendo. E aí aquele dia eu joguei tudo pra fora que eu tava sentindo, quanto à questão desse peso de ser filho de pastor, que eu não aguentava mais essa questão da responsabilidade, que eu queria mesmo era sair da igreja, que eu queria ir pro mundo. Eu estava desviado dentro da igreja, se você consegue entender, né? Sei. E o que aconteceu foi isso. E naquele momento a gente fez um elo. Eu falei, pai, a gente tá indo pra Parnaíba, a gente ia passar uma semana lá. A gente tá indo pra Parnaíba e vamos orar para que Deus abra uma porta de emprego pra lá. Porque ele abre a porta de emprego pra lá, eu não volto mais pra cá. Porque eu sabia que se voltasse pra lá, eu nunca me soltaria daquelas cordas que eu estava amarrado. E aí nós tomamos a decisão. E a gente ia voltar na quarta-feira pra Parnaíba, ele tava pra Maceió pregando. E eu tava pensando, meu Deus, hoje é terça-feira e nada de proposta de emprego. Mas o jeito é voltar pra lá mesmo. Quando deu quarta-feira pela manhã, o meu telefone toca, era o meu primo. Kainan, eu arrumei um emprego aqui pra tu, eu nem perguntei de que é. Eu falei, eu quero. Porque eu sabia que naquele momento era uma confirmação de Deus para que eu ficasse naquela cidade. E aí foi duro, foi muito dolorido. Ainda hoje é um pouco difícil, porque eu cresci dentro de casa, tendo amor, carinho. E hoje agora eu tenho que me virar sozinho, entendeu? E aí ele ajeitou a casinha lá pra mim, a casa que ele construiu lá pra gente, né? E mobiliou, e ali eu tô morando lá até hoje, né? Moro sozinho. E hoje você se torna até mais maduro. Isso. Né? Te deixou mais madura a situação. Sim. Também. Aí deixa eu só complementar. Eu tenho uma pergunta pro senhor. Né? Eita! E aí eu entrei num processo, entendeu? Deus me levou pro fundo do poço pra tratar comigo. Tem pessoas que falam assim, eu tô no fundo do poço, não tem mais jeito. Mas eu vi uma frase que fala assim, no fundo do poço foi o lugar que Deus marcou pra te encontrar. E foi o que aconteceu. Eu cheguei lá, era um trabalho muito sofrido, aquele trabalho de vendedor externo. Eu caminhava diariamente 10 km por dia, sabe, no sol, meus pés ficaram encaliçados, eu muito cansado, a minha cabeça. E passado esse mês de trabalhando lá, passou o primeiro mês, eu recebi um convite de um amigo para visitar uma igreja, a igreja El Shaddai. Inclusive eu me congrego lá em Parnaíba nessa igreja, entendeu? Sei. Aqui com meu pai na igreja semeador, e lá é com o pastor Eduardo, apóstolo Eduardo, que é o dono o CEO da igreja, né? Sei. E eu comecei a ir pra lá, e num dos primeiros cultos que eu fui pra lá, Deus falou comigo através de uma canção muito forte. E nessa canção, ele falou assim, eu sou como um peregrino em terra distante, que acha que tem tudo, mas sempre espera por algo mais, entendeu? Meu Deus, eu tô aqui fora da minha casa, tô sofrendo distância, saudade. Agora tinha a questão da responsabilidade, de assumir as dívidas todo mês da casa, do meu custo. E
tudo aquilo não me deixava muito, sabe? Eu tava me sentindo vazio. E através daquela canção, eu senti Deus falar comigo. Terminou o culto, eu fui para casa pensativo, só que eu percebi que ali foi só uma questão emocional, foi um emocionalismo. Eu senti, mas aquilo não mudou minha vida. Eu continuei jogando, entendeu? Mas chegou um dia que eu não tinha mais para onde fugir. Deus falou comigo de uma forma extraordinária. Então eu decidi me alinhar de uma maneira que Ele queria para mim. E foi difícil. Eu abri mão do jogo, eu abri mão de conversações que não me faziam bem, eu abri mão de coisas que não me aproximavam de Deus. E eu fui sincero com Deus, porque é isso que Deus espera de nós, um coração sincero. Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Ele está atrás de pessoas sinceras, que têm um coração disposto a contar para Ele o que está acontecendo. E eu disse, Senhor, você sabe, eu estou desse jeito, mas eu estou assumindo hoje a resposta de estar na tua dependência. E foi isso que aconteceu. Começou um processo muito grande na minha vida, de libertação, de transformação. E eu lembro que eu decidi fazer uma campanha por 40 dias de oração e leitura da palavra, esperando que Deus, sabe, transformasse a minha vida. E eu lembro que chegou um dia que eu estava, sabe, muito cansado mesmo, triste. E eu disse para Deus, Senhor, hoje eu vou entregar os pontos. Hoje eu não aguento mais, eu estou renegando aqui as minhas vontades, estou matando o meu eu aqui todo dia, mas não estou vendo, sabe, uma transformação por completo. E Deus usa a mesma pastora que Ele tinha usado em 2019, através de um áudio, 4 horas da manhã, falando que eu permanecesse firme, porque as promessas deles não tinham mudado. Que apenas eu me fundamentasse na palavra, que a palavra ia me dar força e sabedoria para vencer aquilo. Amém. Entendeu? E ele começou a transformar, e ele foi botando palavras ao meu coração, ele foi ministrando coisas, eu fui começando a sentir um abraço, até que em novembro do ano passado eu fui batizado com o Espírito Santo. E as pessoas ficavam, meu Deus, um filho de pastor, eu já tinha 19 anos, não ser batizado com o Espírito Santo. As pessoas ficavam, e eu sempre falava a mesma coisa para ele, como eu falei a primeira coisa para ele, como eu falei para todos. O Espírito Santo se apresenta para você da forma que você busca. Verdade. Eu não estava buscando, então eu não tinha como senti-lo. Se eu não estava buscando, então não tinha como eu me aproximar de Deus e ter aquele amor por Ele. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, ali foi um selo de Deus na minha vida. De lá pra cá, tudo mudou, sabe? A cada dia Ele tá me transformando, Ele tá me moldando. Sempre a gente tem alguma coisa para morrer todos os dias. A carne ela é uma coisa, é um mal que a gente tem que matar todos os dias para que o Espírito frutifique. E hoje, no ministério? Hoje ele tem me usado na parte de pregação, eu sou baterista, na parte do louvor. E ele tem me dado um amor pelas pessoas, sabe? Um amor de cuidar, de servir, porque antes eu não tinha esse entendimento do que era servir. Entendeu? Eu gostava mais de ser servido do que servir. E eu aprendi a servir, eu tive um entendimento que o Evangelho de Cristo é servir pessoas. Porque se você não servir para servir pessoas, você não serve para nada. Verdade. Porque Jesus mesmo, ele veio para servir. Ele não veio como Deus. Ele veio como um homem para servir e nos ensinar humildemente. E graças a Deus, até hoje estamos firmes. Todos os dias matando um leão e um urso para viver na vontade de Deus. Amém. Você ouviu um pouquinho da história do Cainã, que é filho do pastor Adriano Menezes. Pastor, agora o senhor, como pastor, vendo tudo aquilo acontecendo com o seu filho, né? Até, de certa forma, um aprendizado para a gente que é pai. Eu sou pai de 2 filhas. Acredito que tem muitos pais assistindo e vendo esse reboliço todo de várias mídias, internet, rede social, jogos eletrônicos. Como o senhor... Eu dou uma pergunta de pai mesmo. Abre o coração. Como resolver? Me ajude aí. Deixa eu dar um abraço para Sara e para Vitória. Sara e Vitória. Deus abençoe. Foi muito difícil esse processo na vida do meu filho. Nós ensinamos ele desde cedo a amar Jesus. Nós nunca contamos para ele problema de igreja. Olha, está acontecendo isso com fulano. Mas a gente sempre contou para ele as conquistas que se vimos. Cada milagre que Deus fazia, cada provisão, a gente fazia questão de que ele crescesse vendo. Aos 5 anos de idade, ele foi à frente sozinho e aceitou Jesus como Salvador quando o irmão Derivaldo pregava. Aos 15,
ele pediu para descer as águas, eu batizei. 17. 17. E aí depois disso, o Kainan muda a sua personalidade. Ele não era, nunca foi um menino agressivo, mas se tornou. Ao ponto de um dia vir para cima de mim, quando falou alto com a mãe, eu mandei ele se calar e ele veio para cima e eu precisei agir como um homem. E eu suspendi pelo braço e disse: você quer falar com o seu pai ou você quer falar com um homem? Mas foi um ambiente um tanto difícil de se conviver. O que vocês estão ouvindo hoje é real por conta de uma decisão. Na verdade, uma decisão conjunta. Conjunta em que sentido? Primeiro, nós decidimos amar nosso filho. Nós entendemos que aos 5 anos uma pisa resolvia. Nós entendemos que aos 10 anos um castigo resolvia. Mas aos 18 anos nada disso resolvia. Então, se nada disso resolvia, a única coisa que poderia ser tratada é aquilo que vence tudo, o amor. Nós decidimos amá-lo, não concordando, mas amando. Mas junto ao amor, nós não fomos omissos. Nós fomos para as armas que nunca falham, as armas da oração. E eu me dirijo a você que é pai, me dirijo a você que está nos assistindo. Orar pelos filhos tem um poder incomparável. Foi o que nós fizemos. Minha esposa, que tem mais esse chamado para oração, entrou numa campanha com Deus e ela disse: Senhor, eu não saio daqui com 10 dias, com 15, com 21, com 40, eu não saio enquanto não tiver uma resposta. E eu me aliancei a ela para orar junto com ela em favor do nosso filho. Por noites, minha esposa se levantava de madrugada e enquanto ele dormia, ela ungia ele com óleo. Senhor, nós não geramos filhos para ir para o inferno. Ela dizia: eu não pari menino para ir para o inferno. Esse menino será tudo que o Senhor um dia falou para mim que ele vai ser. E foi orando. E quando ele se tornou arredio e prisioneiro do Free Fire, foi isso que nós fizemos. Quando ele foi para Parnaíba, pediu para ir para Parnaíba, e ali a gente entendeu que fazia parte do processo. Continuamos orando e ainda hoje oramos. Nós projetamos a vida do Kainan em oração desde a concepção dele. No ventre eu já orava sobre o ventre de minha esposa. Hoje nós estamos orando pelo futuro dele, pela questão emocional, seu casamento, pela questão formatura, trabalho, porque se tem uma coisa que eu aprendi e quero compartilhar com você, é que os filhos são flecha. Só que flecha não tem alvo, até que o arqueiro defina o alvo. E o arqueiro são os pais. Eu e você somos o que vamos a mirar o alvo e o propósito do filho. O que nós planejamos para os nossos filhos deve ser muito bem definido. Então eu e minha esposa pegamos esse arco, envergamos, nos contorcemos todo para que essa flecha alcançasse o alvo. E eu só tenho uma flecha na minha aljava, eu não posso falhar. Por isso eu mirei o meu filho num propósito maior. E o propósito na vida do meu filho não é que ele fosse médico. Se isso acontecer, claro, ficarei radiante. Não é que meu filho se tornasse um grande construtor, arquitetor, como ele gosta disso, do sistema de arquitetura. Mas eu projetei para o meu filho uma coisa: eu quero que ele conheça o Deus que eu conheço. Eu quero que ele conheça o pai que eu tenho. Porque com todas as idas e vindas que meu filho teve, ele foi instrumento para a minha vida, porque eu aprendi a ser pai sendo o pai dele. Eu não tive um pai. Eu aprendi como Deus me via vendo ele. E quando ele me dava trabalho e eu amava, eu pensava: é assim que Deus sente comigo, ele me ama mesmo que eu seja falho. Então o que Deus quer para mim, eu quero para ele. O que eu quero para ele? O que Deus quer para mim? Que me conheça. Então é isso que eu planejei. E foi em oração: Senhor, abraça meu filho. Senhor, agarra meu filho. Senhor, toma ele em tuas mãos. E o resultado disso, Deus se revelou. E hoje vocês ouviram parte do que Deus está fazendo. Foi batizado com o Espírito Santo, né, filhão? Isso. Hoje é pregador do Evangelho. E eu acredito que vocês ainda vão ouvir muita coisa do que Deus vai fazer, porque a flecha vai além do que os pés do arqueiro são capazes de pisar. Amém. Vocês ainda vão ver, ouvir e perceber o que Deus vai fazer nele. Quem sabe um dia vem aqui fazer como o senhor fez também, né? Eita glória! Ele fala sobre o poder do clamor, e eu lembrei de Gênesis 21, quando fala da história de Agar e Ismael, quando eles saem do acampamento de Abraão, por uma ordem de Deus. E no meio do caminho, no deserto, acaba a água da vasilha. E quando acaba essa água da vasilha, o menino iria morrer de sede. A mãe, desesperada, não querendo ver a morte do filho, deixa ele debaixo de um arbusto e vai à frente chorar. Só que, enquanto
na parte da dependência e ficam muito alegres quando vem aquela bênção financeira, né? E ganha muito dinheiro, Deus abençoa. E eu quero contar uma pequena história de uma dependência, de quando eu decidi me alinhar e me posicionar no caminho da dependência. Quando eu passei um mês trabalhando, saí porque eu não aguentava mais e fiquei 3 meses em casa, desempregado. E esse foi o tempo que Deus falou comigo, se revelou a mim e me ensinou muitas coisas. E uma delas foi viver na dependência. Tinha uma viagem de jovens lá da igreja para um interiorzinho e a passagem era R$30. E eu não tinha esse dinheiro e também não queria ligar para ele porque ele já estava fazendo um esforço para me manter lá, para não ter que voltar para Barroquinha. E eu lembrei de muitas as vezes que eu vi eles dois em casa contando histórias de pequenos milagres que Deus fazia. E eu falei, se o Deus, meu pai fez isso com ele, ele vai fazer comigo também. E eu passei uma semana orando, meu Deus, eu quero ir para essa viagem, mas não tenho dinheiro. Eu quero ir para essa viagem, não tenho dinheiro. Eu quero ir para essa viagem, não tenho dinheiro. A viagem era no sábado. Quando foi na sexta-feira, ele chega lá. Uma Bíblia que eu tinha, que eu vendia, uma Bíblia, né? Eu sempre gostei de ter meu próprio dinheiro, né? De conquistar. Sei. E uma Bíblia que eu nem sabia mais que existia, que uma irmã de Barroquinha comprou, e ele levou justamente os R$30 para Parnaíba. E aí eu fiquei muito alegre, dando glória a Deus, porque eu sabia que era a resposta dele. E aí quando foi na sexta-feira não tinha mais vaga no carro. Aí eu fiquei triste. Aí, meu Deus do céu, agora não adiantou de nada esses R$30. Quando foi no sábado pela manhã, a secretária mandou uma mensagem no grupo. Olha, surgiu uma vaga. E eu tava online na hora. A hora eu botei logo. Então, o que eu quero passar? É que quando você desenvolve uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, você passa a entender o que é a dependência dele. Entendeu? Tem uma frase de um pastor amigo meu que ele fala assim, não é sobre o quanto você tem de Deus, mas é sobre o quanto Deus tem de você. Isso é viver na dependência, entendeu? É uma relação intercalada entre ambas as partes. Então, isso é maravilhoso. Pais, se vocês soubessem o quanto orar pelos filhos funciona. Sabe aquela mãe de 18 anos que saiu de casa para viver uma aventura em Campo Maior? Sabe aquela mulher que quase causava um aborto e que depois me deixou e levou a única pessoa que eu tinha? Ela pode ter tido todos os erros do mundo. Mas por vezes eu acordava 2 horas da manhã para ir ao banheiro e eu via ela no pé da cama, nas vezes que eu a tinha em casa. E eu ouvia ela orando. Ela não era crente, mas ela dizia, Deus, guarda meus filhos. Não deixe que o mundo destrua ou engula meus filhos. E os filhos de minha mãe hoje são pastores. Meu irmão mais velho é pastor em Parnaíba, na igreja onde eu nasci. Eu sou pastor há 22 anos. Sabe por quê? Porque a oração funciona. Você não sabe o quanto você está deixando de viver porque você não aprendeu ainda a orar. Por favor, ore. Se está difícil, ore. Se está bom, ore. Porque haverá momentos em que nem força para isso você vai conseguir orar. Oração é um depósito que pode não ter efeito agora, mas um dia você vai ver e vai dizer, valeu a pena. Amém, amém. Programa Graça e Conhecimento, 2ª temporada. Lembrando que esse programa está sendo gravado, foi gravado durante a convenção da Igreja Cristã Hebron aqui de Cascavel. E a gente está recebendo hoje o pastor Adriano Menezes e o nosso amigo e irmão Kainan Menezes. Programa volta ao vivo semana que vem, certo? Já com o pastor Davi Anderson, Romário Santos e também o nosso amigo Glaciano. E agora a gente vai falar um pouco... lembrando, você quer patrocinar o nosso programa? Entre em contato com o número de telefone que a gente colocar aqui. Você vai ligar e a gente vai passar todas as informações para você, tá bom? Abençoe que esse programa venha a ser uma chave de bênção na tua casa, na tua família, na tua vida. Agora vamos falar, pastor, para finalizar o programa, sobre o pastor é escritor também, rapaz. Brinca. Pastor Adriano Menezes, um dos livros está aqui. Não sei se dá para... Tá pegando? Tá pegando, Davi? Adriano Menezes, Pés Molhados. Os Desafios da Liderança Moderna. Esse é apenas um dos livros. São 6 livros, né, pastor? 3 livros. 3. São 3 livros, que vai vir mais outros 6 depois. Eita, não tem problema, né? Só profetizei aqui. Eu recebo. Fala um pouco desses livros que o senhor escreveu. Tem alguns anos já? Esse livro ele é fruto de um confronto. Ele nasceu em 2012.
Eu tinha acabado de ministrar uma mensagem no Maranhão, e quando eu terminei de pregar, veio um moço por nome Jean. E ele falou comigo dizendo, você publica o que você prega? E eu disse, não, nunca publiquei. Ele disse, egoísta. E eu olhei para aquele rapaz, ele foi muito espontâneo, disse, você é muito egoísta, porque o que você está pregando não era para ter ficado só aqui, ela devia circular o mundo. Publique. Ele deu as costas e saiu. E eu fiquei com aquilo. Deus me deu palavras, eu preciso publicar isso. Mas como? E um dia no meu devocional, eu comecei a ler o livro de Josué, como gosto de ler muitos livros sobre liderança, e nessa observação de Josué, Deus ministrou uma mensagem que eu entendi que precisava ser publicada. E nasceu o primeiro livro. Esse primeiro livro, com o título Pés Molhados, é fruto dessa observação sobre Josué. Como assim? O capítulo 3 diz que Josué, sucessor de ninguém mais, ninguém menos do que Moisés, está às margens do rio Jordão, e o povo que ouviu Deus dizer para ele, como eu serei com Moisés, serei contigo. Então o povo esperava, toque no Jordão, ele vai se abrir. Moisés tocou no mar, o que é o Jordão na frente do mar? É um riozinho. Então vai lá, toca. E aí Josué diz, olha gente, Deus respondeu que a gente tem que passar 3 dias orando. Eu imagino que aquele deve ser os 3 piores dias da vida de Josué, que o povo ficou falando, se fosse Moisés era assim, se fosse Moisés era desse jeito. E ele orou 3 dias. E quando chegou no 3º dia, Deus diz, hoje eu vou te honrar. E na presença de todo mundo saberá que eu sou contigo. E quando ele entra no Rio Jordão, a Bíblia diz que o rio se abriu. E o povo passou a pé enxuto. Então o povo passou feliz, o povo passou alegre. Só que o versículo 14 do capítulo 3 de Josué diz que ele passou a pés molhados. Ele e os sacerdotes molharam os pés porque as águas transbordavam. E quando eu li isso, é como se o Espírito estivesse dizendo, isso é liderar. Alguém molha os pés para que outros passem a pé enxuto. Alguém dorme para que alguém perde o sono para que outros possam dormir. Alguém chora para que outros possam sorrir. E eu comecei a pensar sobre ministério e comecei a imaginar, enquanto minha família dormia, eu comecei a pensar isso, entrei por horas da noite e Deus foi ministrando. E nesse livro eu coloco sobre os dilemas da liderança. Aqui eu falo um pouco do meu chamado e eu falo um pouco sobre as dores do ministério. Como nasce o ministério, as 4 fases do ministério, eu não vou falar mais, senão eles não vão comprar, né? Depois de escrever o primeiro livro, Pés Molhados, nasceu o segundo, que é uma resposta ao primeiro, chama-se Aliviando Bagagem. Eu quero até cortar aqui, lembrando que os outros livros não estão aqui, porque o pastor vendeu todos ontem. Foi. E nasceu o segundo livro, chamado Aliviando Bagagem. Era o clamor dos líderes que leram e mandavam mensagens no e-mail, no WhatsApp, dizendo, pastor, olha, eu estava desse jeito, aconteceu isso quando eu li aquele capítulo. Então eu percebi que havia uma bagagem que a liderança carregava. E eu comecei também a perceber que eu a tinha. Que todos os líderes carregavam coisas que, por mais que a gente tomasse cuidado, volta e meia essas coisas pesavam sobre nós. E nasceu o segundo livro que fala sobre como aliviar, como tornar a jornada mais leve na nossa caminhada. O segundo livro foi um sucesso, as pessoas abraçaram com muita propriedade. E o terceiro livro saiu há pouco, digo há pouco, há 1 ano atrás, que é Eu e Meu Eu, que é o livro que nasce no momento do nosso momento de convivência com o Cainã. O Eu e Meu Eu fala sobre o maior desafio que todo homem tem, que é lutar contra si próprio. Ele vivia uma guerra contra o seu eu. E ao fazer essa leitura da vida dele, eu percebi que todos nós temos um eu que precisa ser mortificado. Porque você não vence Golias se primeiro você não vencer a si próprio. Você não derruba gigantes se você primeiro não for gigante contra você mesmo. E nessa guerra entre 2 eu, ou prevalece o eu sou, ou prevalece o sou eu. E eu preferi mortificar o sou eu para deixar o eu sou reinar em mim. Esse terceiro livro tem sido bênção para muita gente. A gente já está trabalhando o 4º, que é um livro mais biográfico, contando a história dos primeiros 40 anos de vida, né? Por isso a gente... Está preparando o 4º para já pensando no 5º, no 6º, no 7º? Não, eu ia ficar no 4º, mas eu recebi uma palavra profética do 6º. Já estou agora pensando como é que vai ser o 5º, viu? Se você quiser comprar, fazemos entrega para todo o Brasil. Eita! É vendedor mesmo, né? Como tinha falado. A comissão vai ser boa para esse menino, hein? Pastor, eu quero agradecer pela presença do senhor. Cainã também. Obrigado por ter aberto o coração, contado a história de vocês aqui.
não é todo mundo que se coloca à disposição de contar suas histórias, mas as suas histórias são verdadeiros milagres. Então, tem também a obrigação de contar para a gente ser edificado também. Amém. Porque a gente se edifica com as palavras, com as histórias das outras pessoas, as vitórias das outras pessoas. E isso é importante. Eu quero agradecer pela presença dos dois aqui no nosso programa. Nós estamos felizes em poder participar desse momento. Quero deixar à Igreja Hebron todo o nosso sentimento de agradecimento por participar da convenção. Quero expressar ao pastor Davi a nossa alegria em poder tê-lo como amigo, fazendo parte do nosso convivência. Uma alegria poder te conhecer mais de perto, Marcílio, que o Senhor abençoe você e tua casa. E eu oro para que venha um tempo novo sobre esta igreja, sobre esse programa, sobre todos vocês. Que assim como o Senhor tem sido generoso para conosco, né, filho? Isso. Deus seja generoso para convosco, fazendo vocês viverem tantas histórias em Deus, com Deus e para a glória de Deus. Eu defino esse momento aqui como uma realização de um sonho, né? Porque assim, eu via na internet, que eu sou muito fã do Subirá, eu acompanho os podcasts dele direto. Aí eu ficava vendo um podcast, rapaz, um dia desse aí, qualquer dia eu quero participar de um podcast também. Eu não imaginava que ia ser tão rápido, né? Graça e conhecimento. Mas esse programa aqui ele foi levantado por Deus e eu sei que ele vai destravar a vida de muitas pessoas, viu? Amém, amém. Então, Valeu. mais uma vez, obrigado pela presença dos dois, tá bom? Gente, lembrando, programa Graça e Conhecimento. Ah, sim, claro. Mas a gente encerra lá, tenha calma. Vamos ficar com esse livro para sortear. Ah, pronto. Pode, pastor? Ah, com certeza. Então a gente vai sortear esse livro aqui do pastor Adriano Menezes. Eu estava querendo pedir para mim, mas você deu uma ideia para sortear, mas vou ter que sortear. Tô brincando, gente. Vamos sortear, viu? Eu pedi pegar outro depois. Tá Vou comprar, viu? Gente, eu quero agradecer pela audiência de cada um de vocês. Lembrando que o programa volta ao vivo amanhã não, semana que vem. Já estou pensando num programa diário. É semana que vem, a partir das 8 horas ou 7 horas. A gente vai definir esse horário e a gente vai comunicar, tá bom? No Facebook, YouTube, que está nos acompanhando também. Obrigado. Lembrando que você pode nos apoiar, patrocinar o programa da Igreja Cristã Hebron, programa Graça e Conhecimento. É assim, um programa diferenciado, um podcast falando sobre vários temas, estudo bíblico, atualidades, sobre muita coisa boa que o povo de Deus precisa saber, tá bom? Pastor, eu queria pedir que o senhor finalizasse o programa com a oração, tá bom? Com certeza. Teve a honra de inaugurar. Tive a honra de inaugurar o programa, né? E no belo estúdio, viu? Que Verdade. estúdio, hein, filho? Novo estúdio. Eita Uma glória. becazinha personalizada. Eu quero me dirigir a todos vocês que nos assistem pelas páginas do Facebook ou do YouTube e eu quero orar por você. Você que está do lado de lá, você está aí por um propósito, por uma razão muito simples e clara. Deus conhece você. E eu sei que algo que aconteceu, uma palavra que foi dita aqui, você pode não ter pego tudo, mas uma coisa em especial Deus deve ter mostrado a você, que Ele te conhece. Sabe que você chora, sabe como você está e Ele tem o cuidado certo para tratar isso. Ele pode estar em silêncio, mas jamais está inerente à sua dor. Então permita com que Ele cuide de você. Onde você estiver, eu quero que você junte seu coração com o meu e vamos juntos para o altar. Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus, o teu Filho, nesse nome que está acima de todo nome, que nós nos unimos aqui em um só propósito, e o propósito é: vem nos ajudar, Senhor. Sem ti somos uma folha à deriva levado de um lado para o outro. Mas se o Senhor estiver conosco, nem as maiores montanhas, nem os mais fortes vendavais serão capazes de conseguir parar ou sufocar-nos. Por isso eu clamo a ti, ajude-nos, socorra-nos. Socorra a mãe que chora por um filho que está a viver dias de maus. Socorra o pai que não sabe o que fazer diante desse dilema. Socorre esse jovem que, mesmo estando tão perto, se sente tão longe. Mesmo cercado de pessoas, se sente tão vazio. Socorre esta pessoa que ora comigo agora. E que o teu amor transborde suas vidas. Como o Senhor tem cuidado de mim, eu oro, dispense a essas pessoas o teu cuidado. Revele a eles a tua bondade e que a tua graça, que vai além de todas as explicações humanas, seja abundante no lar. Que o Espírito de Deus invada cada casa, cada lar, e que o Senhor aproprie-se do seu coração, trazendo paz onde há guerra, trazendo esperança onde há desespero. Que a mão do Eterno te toque, trazendo cura e alívio para a tua alma cansada. Na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo você,
porque eu acredito num Deus que está perto, que está junto e está dizendo: eu estou aqui, sou o Senhor teu Deus e cuidarei de ti. Que o Senhor Deus te abençoe. Assim eu oro, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Até semana que vem.